Bom, boa tarde a todas e todos. Hoje nós teremos a defesa de Aline Penha do Nascimento, com a dissertação intitulada Do Barro à Palavra, a transmissão oral do conhecimento dos solos pelos povos americanos em diáspora. A gente vai contar também com, e eu já quero agradecer, né, a participação do professor Narciso e da professora Rita Montezuma, que estão avaliando o trabalho, já têm acompanhado desde a qualificação, né? Então, Aline, você tem até 40 minutos para apresentar. A gente vai tentar, né, ser um pouquinho atencioso com os tempos hoje, né? O professor Narciso já comunicou a gente que ele tem compromisso também depois. Então, a gente vai tentar manter aí sempre o tempo certinho para cada um, para não atrapalhar aí para ninguém, tá bom? Então, a Aline está com você a palavra, você tem até 40 minutos para apresentar, tá bom? Você está sem o microfone, você está com ele desligado. Primeiro agradecer a Pai Exu nesse dia de quinta-feira, meu pai Odé, minha mãe Ansan, agradecer a minha ancestralidade, quem veio antes de mim, quem virá depois, agradecer a todos os presentes aqui e pedir que eu seja comunicativa, né, que o ori de vocês sejam receptivos à palavra. Eu vou apresentar a dissertação, defender a dissertação do Barro à Palavra, a transmissão oral do conhecimento dos povos, conhecimento dos solos pelos povos africanos em diáspora. Esse trabalho, essa dissertação é pelo programa de pós-graduação da UFBA, com orientação de Grace. E, para começar essa dissertação, é preciso que eu contextualize um pouco ela. Essa dissertação, ela nasce com um tema tão atípico dentro da geografia, ela nasce de inquietações que surgiram durante uma aula de pedogel ministrada pelo professor Fábio Soares no meio da pandemia, ali em 2020, em que o professor, ao ministrar essa aula sobre as extensões da pedologia dentro das ciências, ele vai trazer um trabalho de uma de suas orientandas, que é Juliane Pereira, onde a Juliana, ela é restauradora em Ouro Preto, e ela estava estudando, ela queria compreender se as técnicas construtivas de uma igreja que foi feita em 1726 ainda eram vigentes nos manuais, se eram as mesmas técnicas, e a Juliana, ela vai fazer esse experimento, ela vai pegar essa amostra dessa igreja e vai levar para o laboratório de solos, e no ensaio que ela faz de micromorfologia, que é essa imagem aí a noroeste, vocês podem observar que ela, quando ela lança no microscópio, ela consegue identificar os minerais presentes, né, dentro dessa amostra. Então, ela consegue enxergar quartzo, caulinita, goetita, muscovita, e na continuidade dos seus ensaios, a Juliana, ela lança a luz em cima dessa amostra, né, para que a luz atravesse os componentes, e o que ela observa é que essa amostra, que estava emassada, envolta a um emassado argiloso, essa argila, que antes, na primeira amostra, né, sem ter a luz, era opaca, ela ganha um brilho e ela demonstra que ela está orientada, que essa argila ela tem um modo específico e muito eficiente que foi feita, né? Então, é essa argila, essa coesão desse emassado argiloso que dá a coesão dessa parede, que sustenta essa parede e que faz com que a maioria das técnicas de pau a pique utilizadas nas construções de igrejas centenárias no Brasil tenha se mantido de pé até hoje, né? Então, em 2020, eu não sei o que é o candomblé, eu malmente tenho amigos que eram do candomblé, eu não tinha nenhuma profundidade, mas quem mora em Salvador não tem como não saber dos orixás, não tem como ter alguma informação. Quando eu vejo essa argila brilhando e essa dança bonita que essa argila faz, automaticamente eu me lembro do Intã de Nanã, que é um orixá do barro, e só isso, eu me lembro dessa história de uma orixá que ela era dona do barro. E essa confluência de informações, tanto pedológicas quanto espirituais, né, dessa cultura das religiões de matrizes africanas, me fazem ter uma série de perguntas e questionamentos. E uma delas é, como é que esse povo sabia, como é que eles tinham essa
essa cientificidade, essa tecnologia, né, essa sabedoria ainda presente, né, para fazer essas construções. Então, eu fico me perguntando se dentro das religiões de matrizes africana, entendendo que a oralidade é uma cultura imaterial potente, será que a cultura imaterial da oralidade, ela ajuda ou ela preserva esses conhecimentos técnicos sobre os solos, esses conhecimentos e essa sabedoria sobre os solos? Então, diante dessas perguntas, nasce essa dissertação, que tem o objetivo geral de analisar de que maneiras essas narrativas orais dos Itãs elas preservaram, adaptaram e transmitiram saberes sobre o meio ambiente. No meu caso aqui, eu estou focando no solo, né? Mas como essas oralidades, elas preservaram como forma de continuidade e ensinamento para novas gerações, porque perceba, em 2020 eu estou vendo uma amostra de um laboratório de ensaio e estou linkando com o Nanã. Então, eu sou uma nova geração que conseguiu pegar essa informação, né? E para esse trabalho, a gente vai trabalhar para desenvolver essa dissertação, a gente trabalhou com 3 objetivos específicos, que o primeiro deles é apontar como é que esses conhecimentos e tecnologias sobre os ambientes e solos tropicais, né, eles antecedem a experiência colonial em África. O segundo é selecionar os Itãs que apresentam conhecimento sobre solos. E o terceiro, por fim, é amarrar essa análise desse conhecimento pedológico com as informações da cultura imaterial, com a dinâmica de informação, de transmissão de conhecimento. Para isso, a dissertação está estruturada nas bases teóricas e conceituais, na metodologia, resultados e discussões. Para construir essa dissertação, então, de novo, né, atípica no sentido de ter pedologia, de ter oralidade africana, de ter geografia, eu vou me cercar e vou fazer meu chão com intelectuais que pudessem me dar essa expansão, né, de compreender o que é que eu estava querendo enxergar. E aí eu trago a Euronka Eoyumi com a cosmopercepção, que ela vai definir que é uma maneira afrocentrada de descrever a concepção de mundo, né, por diferentes grupos culturais, como é o caso das Américas, da América, o próprio conceito de Améfrica, onde Lélia Gonzalez cunha esse termo com o objetivo de compreender que a potência da ressignificação e da reconexão para pessoas de ascendência africana dentro das Américas e também das influências dos povos, né, americanos, dos povos indígenas para essas pessoas de ascendência africana, né, essa ressignificação. Trabalho também com a diáspora africana, mas a diáspora africana na perspectiva cultural e tecnológica, não somente enquanto um deslocamento populacional, um deslocamento populacional, mas também um deslocamento de todo um arcabouço tecnológico dos trópicos, né, um deslocamento de conhecimento, de sabedoria desses povos para outros. E, por fim, trago também as geografias negras, em toda a minha base do meu trabalho, já que é um conceito, né, da perspectiva que vai valorizar os saberes e as transformações do espaço geográfico a partir das experiências dos sujeitos negros. Então, é a subjetividade negra, a importância negra que vai dar o teor da conversa, né, dentro das geografias negras. E antes de entrar na metodologia, eu coloquei, professora Rita, exatamente aqui essa marcação, que é uma marcação que foi feita durante o texto inteiro, né, foi remodelado, mas na apresentação eu trouxe, porque sim, é preciso ter um posicionamento firme, né, e foi uma escolha, o uso das obras que vocês vão ver, que eu desenvolvi nessa dissertação, foi uma escolha muito difícil. Eu não queria dizer, professora Rita, na qualificação, mas eu não sei se eu disse, eu não me lembro, mas eu sei que o motivo de ter esses 2 rapazes aí, né, esses 2 homens, esses 2 senhores brancos, e do jeito que eles são, de toda a questão, foi o motivo dessa dissertação ficar parada quase 1 ano e 1 ano e meio, porque eu não sabia como fazer, eu não sabia o que fazer, eu não era do candomblé, eu estou falando o quê, como é que eu vou fazer, eu não sei. Então, quando você cita, poxa, você sabe essas coisas, é importante. A minha preocupação são homens brancos, né, mas
Depois, e a importância do que Grace sempre falava, conversa, sua dissertação tem que ser, você tem que conversar com as pessoas. E eu tinha medo de conversar, porque, meu Deus, eu não sei o que eu estou falando, né? Até então. E quando eu vou conversar com alguns pais de santos, eles sim trazem esse questionamento, mas todos eles, a minha mãe e os pais de santo, faça. Você já começou, agora faça, termine, porque é isso, né? É o que se tem, mas você não vai jogar fora. Tem coisas importantes ali. É como você vai fazer o que você tem. Então, eu reconheço, sim, os limites disso, né? A nível, um limite, a nível de entrar na contradição, mas eu vou expandir isso usando eles, os escritos, a oralidade que eles ouviram e escreveu para além deles. Quando eu foco nos arquétipos e no que eu aprendo dentro do meu terreiro hoje, de todas essas orixás, eu não estou mais trabalhando com Prandi Verger. Todas as explicações que eu tenho dos orixás e das compreensões deles de solo são do que eu aprendi no meu chão. Então, sim, aqui eles vão ser só um instrumento, né? E muito limitado, porque isso no doutorado vai ser revisto. Então, para isso, esse trabalho ele teve 3 etapas de metodológicas. A primeira etapa foi essa, a mais longa, inclusive. Quando eu desengatei disso, o trabalho andou, mas foi a referência bibliográfica, achei, e aí trabalhei com Lendas Africanas dos Orixás e a Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi. Dentro disso, eu selecionei, fez uma leitura de 150 itãs dessas duas oralituras, e essa leitura desses 150 itãs, eles foram feitos com palavras-chave, né? Que tivessem barro, massa, terra, moldagem, solos, tudo que remetesse a solos. Depois dessa leitura, a gente teve uma redução de 33 itãs selecionados. Então, nesses 33 itãs selecionados, fizemos uma outra leitura aprofundada, mas agora contextualizada com a pedologia. Eu queria saber, dentro desses 33 itãs, quais itãs eles passavam a dinâmica de transmissão de conhecimento. Não é só ter a palavra solo e barro. Eu queria saber, tá, tudo bem, você está me ensinando? Você está me ensinando sobre solo? Você está preocupado em me passar uma informação, uma sabedoria, como que eu devo agir? Então, dentro desses 33 itãs, eu tenho aqui, a gente selecionou 2 itãs, né? Restaram 2. Nesses 2, a gente que foi, Ogum faz instrumentos agrícolas para Oxaguian e Nanã fornece a lama para a moldagem, eles entraram, esses 2 itãs, eles foram selecionados porque eles mostraram indícios justamente disso, dessa transmissão de saberes dos solos, sua manipulação e seu uso. E dentro desses itãs, só um momentinho aqui, deixa eu respirar. E de posse desses 2 itãs, né, que eu tenho agora, eles vão agora para a etapa metodológica mais importante desse trabalho, que é a análise de conteúdo, né? Eu uso uma metodologia qualitativa, que é a análise de conteúdo de Lawrence Bardan, em que a Bardan ela propõe que a análise de conteúdo ela vai buscar o sentido oculto por trás do que está escrito, do que está mostrado, né? E ela vai fazer isso, ela instrui fazer isso por meio da identificação de unidade de registro e codificação. Então, no meu caso, que eu peguei o ITAM, eu preciso decodificá-lo. Como é que eu vou decodificar esse ITAM? Eu decodifico ele criando perguntas guias que vão se relacionar com a oralidade e com a pedologia. Então, esses 2 ITAMs, eles foram submetidos a 5 perguntas iguais, que a gente chama de perguntas guias, mas que para análise de conteúdo é a codificação, né, ou a unidade de registro. Então, essas 5 perguntas, elas foram, todos os 2 itãs, eles passaram por essas 5 perguntas, né? Que é, qual é o tema do itã, quais as palavras e narrativas que vão remeter ao solo, o que está sendo descrito no itã em relação ao solo, né? O que é que tem exatamente sobre o solo. Existe uma presença simbiótica e cosmopercepcionada do socioambiental no itã selecionado, né? Existe essa amálgama das duas coisas, né? Das duas energias, vamos dizer assim. Se presentes, que outros componentes físicos, para além do solo em si, físicos naturais, estão presentes no ITAM. Então, essas 5 perguntas, todos os ITAMs foram lidos com essas 5 perguntas, que deu o resultado e a discussão. E aí,
a outro ponto-chave, é a virada que eu vou fazer dentro daquela crítica que eu recebi, e que obrigado por essa crítica, de, não, eu não vou me guiar por Verger e Prandi, né? É muito, eles são pequenos dentro da nossa cultura, né? Do nosso sistema imunológico, que é a nossa cultura, como diz Marimba Ani. Então, para isso, eu preciso trabalhar com as divindades africanas na perspectiva pedológica. Eu vou trabalhar com todos os orixás que estão presentes no Itã, observando quem são eles, porque perceba que a minha função nessa dissertação, neste momento, é decodificar o que é que tem de transmissão sobre o solo, o que é que tem de conhecimento sobre os solos, e ela não perpassa somente pela escrita. Nós somos de uma cultura oral, e eu preciso conhecer os orixás, né? E para isso, por exemplo, o primeiro Itã, que é Ogum faz instrumentos para o Oxaguian, tem o Itã de Ogum, ou tem a presença do orixá Ogum, né? Quem é Ogum dentro da matriz de religiões africanas, né? Entendendo que Ogum é o nome Yorubá para os povos Nagôs ou Yorubás, Nkosi para os povos Banto e Gu para os povos Euefon. Então, quando eu estou falando Ogum aqui, é só um nome dentro das entidades, das nações de candomblé que existe, tá? Eu não estou só especificando o Ogum do Yorubá, e sim a energia do ferro, né? Ogum, então, é o responsável pela emersão dos ferros do solo, né? Pela emersão do solo e retirada do ferro para sua manipulação em termos de metalurgia, para sua manipulação em termos de construções de materiais, de ferramentas. Ogum, ele possui o domínio dos processos físico-químicos que vai moldar o ferro. E essa moldagem, essa tecnologia de moldar o solo, de extrair do solo o ferro e moldar esse ferro, é um saber tecnológico que vai manejar não só a natureza, mas você também está manejando o território, né? Essas comunidades, esses povos manejam o território. E a representação tanto da espada de Ogum quanto dos assentamentos de Ogum, que são ferramentas, né? O Ogum não é só esse guerreiro, como às vezes o senso comum e do TikTok querem dizer que Ogum é esse Deus que bebe sangue, que é nervoso. O Pai Ogum é o mais estrategista, né? O Pai Ogum é o conhecimento e a sabedoria de dominar algo rígido como o solo e transformá-lo em instrumentos, né? E linkando aqui na importância lá do objetivo específico, é entender que as sociedades africanas são as pioneiras nos domínios do ferro. Então, a gente não está inventando, esses povos não estão inventando, eles são os primeiros a dominarem o ferro, né? Dentro do Itã de Ogum, faz ferramentas para Oxaguian, a gente tem o próprio Oxalá, na representação temporal de Oxaguian, que Oxalá é o pai de todos os orixás, né? A Oxalá é dedicado à responsabilidade da moldagem do ser humano, que a gente vai ver no Itã de Nanã, mas também no Itã de Ogum e Oxaguian, é esse pai que está preocupado com a fome. Ao mesmo tempo, o Oxalá ele tem a sua capacidade, a sua representatividade nesses dois Itãs temporal. Perceba que eu estou trabalhando o primeiro Itã com o Oxalá jovem, que é o Oxaguian, que inclusive é o Oxaguian que ele criou o pilão porque ele gosta de comer inhame pilado, né? E aí são outros desdobramentos. Mas a gente tem esse Oxaguian, que é esse mais alérgico, e a gente tem Oxalá, que é o velho, que a gente vai ver no Itã de Nanã, a presença dessa preocupação também, desse amor de pai, né? E para isso, esses dois, né, apresentam os arquétipos, e aí essa imagem que está descrita na dissertação, ela representa que o Itã de Ogum faz ferramentas ao Oxaguian. Então, esse Itã vai contar sobre o Oxaguian, que ele é rei de Elegibô, e ele é conhecido como o orixá comedor de inhame pilado, né? O seu Oxaguian, ele amava tanto comer inhame, que ele criou um pilão só para comer, e logo o seu povo também começou a consumir muito inhame pilado. E a produção começou a não acompanhar o consumo, e a fome se espalhou. Então, para resolver o problema, Oxaguian, ele consulta Exu, como é que vai, porque ele não quer que o povo dele morra de fome, né? Então, Pai Exu, ele orienta que Oxaguian procurasse Ogum, que é o orixá do ferro, da invenção, da tecnologia. E Ogum
ao observar, ao ouvir os problemáticas, né, do Itã, onde ele registra lá, ele orienta ao Xaguiã e ao povo que eles não mais plantassem com as mãos, e sim que Ogum ia fazer ferramentas para que eles plantassem. Nesse momento, e aí eles plantam, Ogum faz a ferramenta, fornece as ferramentas, né, apropriadas para eles ararem a terra e plantar um inhame, e você tem a fome no reino de Elegibol, não acontece mais porque o povo agora ele está manejando o território com a tecnologia da divindade. Então, é um Itã, e aí analisando esse Itã, a gente tem dentro lembra daquelas 5 perguntas, né? Eu trago só uma delas, que na dissertação todo o Itã ele está ali respondido com as 5 perguntas, e aí eu extraí para essa apresentação aqui só a pergunta C, que significa o que está sendo descrito no Itã em relação ao solo. Então, nesse Itã, você tem um reconhecimento da necessidade do preparo, do manejo específico dos solos tropicais, com o uso de ferramentas e tecnologias e técnicas adequadas. O Itã, enquanto narrativa oral, ele guardou e transmitiu um conhecimento sobre solos, né? Ele guardou e transmitiu uma técnica de plantio, uma atenção às relações entre a paisagem e a sociedade, de uma certa forma, no sentido de há uma simbiose entre vocês, vocês não podem levar um consumo, um modo de lidar com a paisagem, com a natureza, sem parar para observar a natureza. Vocês são juntos, né? Então é preciso que caminhem juntos, né? Então isso mantém uma memória viva dessa transformação, dessa atenção na transformação da paisagem por meio das tecnologias, né? O segundo Itã, que é o Itã de Nanã, fornece lama para seu Oxalá, a moldagem do homem. É o Itã que ele vai trazer Dona Nanã. E aí eu vou apresentar, né? Os orixás que tem nesse segundo Itã. É o Itã que traz a personagem principal, a mãe Nanã, onde Nanã é a senhora do barro. Quem é Nanã dentro das comunidades, né? O Nanã é o orixá mais antigo, ela é o mais sábio dos orixás, né? Nanã, ela está no início da formação do mundo. Então, além disso, ela é o ciclo da vida, da morte e da vida de novo. E aí, trazendo aqui Nego Bispo nessa conversa, como o Nego Bispo fala, nós somos o povo do início, do meio e do início de novo. A gente não tem fim. E Nanã é esse ciclo que se perdura, porque ela é a dona do barro como ato criador. Dona Nanã, dentro do arquétipo e da compreensão das comunidades de matrizes africana, Dona Nanã é quem acolhe os mortos no humus da terra. Perceba, é como se, e aí a gente vai perceber no Itã, Dona Nanã, ela é a mãe que recebe e a mãe que faz nascer e a mãe que recebe no final da morte e faz voltar de novo, né? E isso é muito importante porque Dona Nanã, ela tem uma compreensão, quando a gente fala em Dona Nanã, a gente está falando do barro, a gente não está falando da terra, não é do solo, a gente está falando da lama, do barro. E essa tradição oral, ela vai revelar aí uma compreensão muito complexa de uma composição do solo. A própria existência de Dona Nanã, ela está dando uma marcação de textura, de plasticidade, de função do solo, muito antes do Ocidente criar um microscópio e ver a molécula da argila, de entender que ela é expansiva e tal. Os povos já tinham uma compreensão, eles têm uma divindade do barro, né? E para falar de Mãe Nanã é imprescindível, e aí entendendo que a gente está falando de uma diáspora, esses orixás, eu estou apresentando eles organizados na diáspora do Brasil, né, não é na diáspora das Américas, é na diáspora do Brasil, e na diáspora do Brasil, os povos e nações que aqui se reconfiguraram, né, fizeram sua africanidade espiritual, organizou esses orixás como um grande panteão de família. A família Ji, que é a família de Mãe Nanã, Seu Omolu, Oxumaré e Mãe Euá, é uma família muito específica e que, para mim, não tem como trazer Mãe Nanã sem não trazer seus outros filhos. Eu vou dar o foco somente aqui ao Omolu, ou Baluaê, né, e Oxumaré, não vou trazer Mãe Euá aqui nesse momento. Mas trazer o Omolu como o filho de Mãe Nanã é trazer esse orixá que tem o seu arquétipo, o seu reino, vamos dizer assim, na terra. Ele é o sol.
E trazer Pai Omolu aqui é dizer que Omolu é a terra quente, ele é o que brota. Ele é diferente de Mananã, que Mananã é a lama, é o barro. Pai Omolu já é a terra, né? Quente em si, é o solo em si. E uma das características dele é que ele é a doença, ele cura a doença. É através de Pai Omolu que você cura. Uma das principais características deles é essa febre quente. Ele é a febre. E se a gente vai fazer uma analogia com o solo, quando é fértil, quando ele precisa brotar, ele é quente, você não vai ter, né? Até nos solos, nos trópicos ou nos locais temperados, você precisa ter essa temperatura de curar, da semente se abrir. A semente não vai abrir num lugar isolado, né? E no caso que a gente está falando aqui dos solos tropicais, o foco é esse, né? Omolu é essa representação. Eu sempre, quando vejo o Omolu e as suas palhas, as suas cores, eu não sei, eu sempre me lembro do latossolo, não sei porquê. Ele sempre me lembra, vem muito forte assim, o latossolo com ele, né? Então, além disso, o Pai Omolu ele vai reger a composição e a cura, governando o solo como espaço dessa transmutação de vidas e dos corpos, né? Já o seu irmão, que é o Oxumaré, ele já não é a terra. Oxumaré, ele é a simbiose entre o céu e a terra, né? Ele é a serpente arco-íris que vai transportar o frescor das chuvas. E aí a gente não está falando, quando vê o pai Oxumaré, a gente não está falando de chuvas torrenciais. A gente está falando daquela chuva, dessa chuva misturada com o sol que você vê o arco-íris. Essa chuva e essa transformação do clima, né, delicada, que vai agir, que vai reagir com o solo, que vai reagir com seu irmão. Ele é o senhor das transformações e da ciclicidade das estações. Então, quando a gente tem seu Omolu e seu Oxumaré sendo da família de Mãe Nanã, isso é muito pedológico, né? Eu não precisei aqui ler, não é sobre ler, é sobre compreender a cosmopercepção da organização desses orixás dentro das religiões de matriz africanas, e quando a gente faz esse outro prisma, que é só um outro olhar, dentro dos solos, é muito simbiótico. O Itã de Mãe Nanã, e que ela fornece lama para pai Oxalá, para construir o homem, ele fala que o Deus Supremo, o Olorum, ele pediu a Oxalá que ele criasse o ser humano. E pai Oxalá, ele tentou de tudo, ele tentou de materiais, com ar, com pau, com pedra, com fogo, mas o corpo do homem não se sustentava. O corpo do homem não era coeso, né? Ele se desfazia. E foi então que Mãe Nanã, a mais antiga dos orixás, interveio. Ela olhou e apontou, né, para o fundo de uma lagoa onde ela vivia e retirou de lá uma porção de lama, que é esse barro profundo, denso, né, e ofereceu a Oxalá para que ele moldasse o corpo do ser humano. Oxalá moldou o corpo do ser humano, o grande deus Olorum soprou o vento de vida e o homem viveu, e eles perguntaram, né, porque todas as relações dos orixás não é sobre pagamento, é sobre troca. Minha mãe, não, o que você quer em troca? Porque você forneceu a lama. E Nanã informa que a única coisa que ela quer em troca é que quando a matéria acabar, né, quando a vida acabar, que a vida retorne para ela, assim como ela deu no início, que retorne para ela no fim. Esse é um Itã muito poderoso, porque ele dentro da mesma pergunta ali da decodificação, ele tem várias interpretações na perspectiva pedológica, né? Você tem aqui os aspectos físicos-químicos, que é esse solo descrito, essa configuração desse solo, como essa lama retirada do fundo da lagoa, onde você vai perceber que existe ali, infere-se propriedades orgânicas de matéria orgânica que tem uma maleabilidade, uma composição. Você tem a compreensão de elementos químicos que vão constituir a vida, não é só sobre uma lama isolada, né, mas a constituição da vida está no solo, onde você vai revelar que essa compreensão dela de fornecer a lama, ela não é como na qualificação, né, não é sobre somente ciclo do carbono, mas pela própria constituição de toda a vida humana e natureza, de toda a vida, né?
E, por fim, nesse mesmo ponto, você tem essa perspectiva pedogeomorfológica, que quando o Nanamburucu ela vem em socorro e ela aponta para o fundo da lagoa e ela tira, e ela sabe, esse ato ela está apontando, ela está mostrando onde tem, ela está dizendo para o que serve. Isso é uma informação importante. E aí eu queria fazer um adendo aqui, porque a gente está falando de povos que foram sequestrados, né? Que foram retirados de um trópico, de um continente para outro, não somente pela sua força física, não é sobre sua força física, não é sobre os africanos são mais fortes, mas pelos seus conhecimentos pedológicos, seus conhecimentos de sociedade e de natureza imbricada. São pessoas que eles sabiam onde estava, eles sabiam como fazer. Ouro Preto, Minas Gerais, eles sabem que eles vão pegar os negros vindo de Minas, porque eles sabem que esses negros sabem achar o diamante. Então, quando o Nanan está dizendo, ela apontou, ela sabe onde ele tem, ela usa esse conhecimento da pedogeomorfologia, do relevo com o solo, mas é também dizer que eles sabem onde tem, né? E isso é um ponto importante para o colonizador. Eu não sei onde tem, porque eu não conheço, mas você sabe onde é. Então, é você que vai fazer para mim. E, sintetizando esses resultados, né, ditos, a gente tem que esses itãs analisados eles vão evidenciar os conhecimentos sobre solos trazido pelos povos africanos durante esse processo de escravidão e que, na realidade, esses conhecimentos pedológicos, mas não só sobre o solo, um conhecimento imbricado de natureza, de meio ambiente, né, são saberes vivos e orais que têm tanto seus simbolismos, porque há aqui uma carga simbólica para você entender e decodificar com uma outra cultura na sua mente. Você vai achar que aqueles africanos são selvagens e tudo doido, porque esses deuses deles é um monte de loucura, mas na realidade essas divindades elas são grandes arcabouços de conhecimento em todos os níveis para a vida humana, né? De modo que os itãs, assim, eles estão transmitindo códigos socioambientais através de um sistema de conhecimento sofisticado e contracolonial, né, mantido nessas práticas culturais dentro das comunidades religiosas de matriz africana. E as minhas considerações finais é que, sim, o trabalho acaba por evidenciar que os itãs eles são fontes legítimas de conhecimento geográfico, de conhecimento histórico, de conhecimento socioambiental, que vai revelar que esses povos africanos eles não foram somente força de trabalho, eles não foram apenas força de trabalho, mas foram sujeitos detentores de cosmopercepções com sabedorias, tecnologias e epistemologias socioterritoriais. Enfim, agradeço aqui a todos. Obrigada, Aline. Apresentou dentro do tempo, parabéns. Bom, então... Acho que ele deu uma... Ah, você vai colocar na primeira página. Tá tudo bem. Porque eu não sei peraí. Tá bom. Ok. Bom, então agora passando para a sequência das arguições, a gente tem como prática, né, quem está mais distante, tem um critério geográfico, né, quem está mais distante é a primeira a falar. Então, eu gostaria de convidar o professor Narciso Barreira Bassols, da Universidade Autônoma de Querétaro, no México, para fazer as contribuições para o trabalho da Aline. E desde já agradeço, então, a participação e a dedicação aí nessa empreitada, né, nesse trabalho já desde a qualificação. Então, professora, aí, se quiser que a Aline vá respondendo, se quiser falar, enfim, fica à vontade aí, então, até 40 minutos também, tá bom? Obrigada. Bueno, en principio, muy buenas tardes, tengan todas. Estamos lejos, distancia grande. Y primero quiero felicitar a Aline por este muy interesante trabajo que, a pesar de ser una tesis de maestría, tiene elementos para considerarse como un camino robusto hacia un trabajo de doctorado. Y la riqueza de tu trabajo, Aline, consiste para mí, desde México, una revelación y una gran riqueza que se expresa
en estas lecturas de los Itans y en estas sabidurías campesinas africanas que se destierran forzadamente y que se reorganizan en lo que tú llamas Afroamérica. Esto es muy importante porque en otros casos que yo he estudiado, por ejemplo, las pedologías chinas, las hindús y las mesoamericanas, en fin, encuentran esta misma riqueza, es decir, de lo que tú estás hablando es de un conocimiento rizomático a lo largo y ancho del planeta, con sus historias muy diversas, que se expresan en el paisaje y que se mantienen gracias a la oralidad, gracias a estas formas de transmitir los conocimientos y hacerlo y materializarlos, hacerlos prácticos en el paisaje, construir el paisaje, ¿no? Ese es un primer punto. El segundo punto me parece muy importante que hayas hecho esta reflexión sobre los pueblos bantú y sus geografías, ese pluriverso de geografías que van desenvolviéndose a lo largo de miles de años en fundamentalmente el centro, pero no solamente, de África, y el significado que tiene todo esto en términos de los conocimientos edafológicos que las personas africanas que desgraciadamente tuvieron forzadamente que llegar a este continente llevaban consigo a través de estos Itans, y eso les permitió reterritorializar o construir territorios en un nuevo contexto geográfico, en resistencia, como sujetos subordinados, pero construyendo, pues, como resultado de su propia experiencia, las nuevas formas de habitar, en este caso, en Brasil. Eso me parece muy importante, y a diferencia de los otros estudios que yo he realizado sobre las edafologías chinas, hindús y mesoamericanas, en donde había escritos de una u otra manera que permitían entender esos suelos de manera muy profunda, aquí no los tenemos. Aquí tenemos la oralidad, aquí tenemos el mito, pero fundamentalmente aquí tenemos algo singular que es similar en todos los pueblos agrarios del mundo, que es, o en la mayoría, que es sus ontologías relacionales. Eso es la base central para entender los Itans, esa relacionalidad. Nada está fragmentado, nada está separado, todo tiene una relación que permite la construcción de la vida. En ese sentido, tu trabajo me parece que es una contribución que yo pienso que debería ahora, más adelante, si piensas realizar tu doctorado sobre el mismo tema, en analizar cómo esto se refleja en los paisajes agrarios del centro de África y en los paisajes afrobrasileros en términos de el manejo y construcción de ese paisaje. Esto es muy importante. Recuerdo que en tu presentación anterior hablabas del trabajo de Carney, me parece, con el arroz negro, ¿no? Esto lo tendríamos que hacer para Brasil. Esto tendríamos que mirar de qué manera esto se mantiene vivo, pero híbrido, en constante transformación, en función de los nuevos contextos y en función de la historia de los pueblos africanos en Brasil y en América. Eso sería muy importante porque entonces para la geografía esto redundaría en entender esas similitudes sobre las formas de construcción del paisaje en África, antes de la diáspora y después, y tratar de entender sus similitudes, siendo que son, digamos, geografías muy parecidas o similares, ¿no? Entonces, eso sería como una continuidad, me parece, porque esto nada más queda, pues, en la reflexión y el análisis profundo que haces sobre estos documentos, los Itans, ¿no? Yo no tengo problema si los que escribieron los Itans
los redactaron eran blancos o no. No, yo no tengo problema en ese sentido, porque lo que están reflejando es la riqueza afro desde antes de la llegada de Brasil. Posiblemente, como antropólogo que soy, estudiando los conocimientos campesinos de los suelos en varias partes del mundo, puedo tener limitantes para entender a profundidad, en función de los discursos, de las narrativas, los significados que tiene la comprensión del mundo de los suelos por parte de quienes la trabajan, ¿no? Esa sería una limitante, pero no encuentro yo un problema grande como tú lo planteas, de que fueran hombres blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo por qué lo dices y entiendo el contexto al cual te refieres, ¿no? Digamos, es esta necesidad de hacer visible la riqueza experiencial de los pueblos afro, tanto en África como en lo que tú llamas Afroamérica o algo así. Entonces, esto a mí me parece que está por revelarse en términos de la geografía y en términos de las ciencias del suelo. Ahora, lo que a mí me faltó como persona no brasileña, como persona que no habla el portugués y que no entiende mucho de este mundo tan rico de la espiritualidad y las religiones de matriz africana en África y en América, una reflexión sobre el significado de las religiones de matriz africana. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer el contrapunto con aquellas religiones otras coloniales que no están basadas en ontologías relacionales y que por lo tanto no transmiten lo que estas religiones de matriz africana sí transmiten: su apego a la tierra, el cosmos con una sola unidad, la no fragmentación de la realidad, y esto en la impronta del paisaje y en la impronta de la huella que deja la lectura y el análisis de los ITANs. En ese sentido, a mí me faltó, yo me puse a leer, a mí me faltó una explicación sobre estas religiones de matriz africana vinculadas con sus ontologías relacionales. Esto es sumamente importante porque es similar a lo que yo encuentro en mi país entre pueblos indígenas. Es similar a lo que yo encuentro en la India con los pueblos campesinos y campesinas hindúes. Y lo mismo en China, y también he hecho unas prospecciones en el sur de África y encuentro similitudes al respecto. Por eso yo pienso que es un conocimiento rizomático. Aquí hay otro elemento que me parece que es y que tiene que ver esto con reciprocidades, tiene que ver esto con complementaridades, tiene que ver esto con no fragmentaciones de la realidad, tiene que ver esto con el carácter sagrado del bien suelo o tierra, que no se encuentran en la ciencia positivista moderna, que fragmenta, divide y pone al suelo como un objeto, como un recurso natural no renovable. Aquí lo que estamos viendo es otra cosa, otros mundos, otras formas de entender la realidad y de construir verdades. En ese marco, no estoy de acuerdo con el concepto de cosmopercepción. Te voy a decir por qué. Porque la ciencia es Occidente y la modernidad, los blancos, como dices tú, nos ponen en la idea de que la construcción del mundo está hecho por un solo mundo. El mundo de los blancos, el mundo de la modernidad, el mundo de la ciencia. Y la ciencia se construye como una verdad con mayúsculas, con palabras, con letras mayúsculas. Y lo demás, lo otro, el grueso de los conocimientos que constituyen la mayoría, digamos, la mayoría de la diversidad de los conocimientos en el planeta hoy día, la ciencia como digamos, un elemento de la cultura de la modernidad es minoritaria culturalmente. No
es esa comprensión de esos suelos por la ciencia moderna de los suelos es minoritaria culturalmente y es, digamos, lo que se construye como una verdad y la única verdad. Por lo tanto, lo demás son percepciones, cuando en realidad son verdades, construyen mundo, construyen relaciones entre lo subjetivo, entre lo material, entre lo sobrenatural, con los humanos y con los no humanos. En ese marco, para hacer, digamos, un análisis crítico, diría yo que el concepto de suelo es un constructo moderno. No es un constructo de la historia de los pueblos agrarios por más de 10,000 años o más a lo largo y ancho del planeta. Esa conceptualización de suelo hay que revisarla. Yo prefiero, como aparece en tu análisis de estos ITANs, el concepto de tierra. Y me voy a hacer referencia a esto. Para la ciencia, el suelo es un cuerpo tridimensional. Su origen es geológico. Es un objeto inanimado. No es sagrado. Es un recurso natural. Para los pueblos africanos, mesoamericanos, hindús y chinos, el origen de lo que la ciencia llama suelo es un origen divino, es un origen sagrado, no es un origen geológico. Sin embargo, sí entienden los procesos de formación de los suelos y entienden lo que tú explicaste en la primera transparencia, que nos enseñaste sobre esta microfotografía de un componente de suelo, y lo tienen muy claro sin haber utilizado el microscopio hasta hace muy poco. Entonces, habría que resignificar esa entidad que tiene vida para los pueblos africanos y para la ciencia no. Es un objeto inanimado, es un recurso natural para ser explotado. Y aquí, en lo que tú nos presentas, este bien es un bien simbólico, es un bien sagrado, es un bien que está relacionado íntimamente con el humano, con el hombre, con la mujer y con los orishas y con las deidades, y que construye mundo. Ese mundo es el que construye la verdad para estos pueblos. No son percepciones, son verdades. Un mundo hecho de muchos mundos, como dicen los pueblos zapatistas en México, y no solamente el mundo de la ciencia, el mundo de la modernidad, el mundo de la fragmentación. Eso a mí me parece que hay que reflexionarlo junto con otro aspecto que me parece que es también relevante, como las geografías negras, como las geografías africanas, de la misma manera como las entiende Milton Santos, separando paisaje natural de paisaje cultural. Esa separación se construye en la experiencia afro del devenir de los pueblos bantús. No, porque no hay separación. Y por lo tanto, la impronta en los territorios es sumamente diferente, en donde estas ontologías relacionales lo que promueven, lo que sostienen, a pesar de todo, a pesar de la colonia, a pesar de las religiones coloniales, a pesar de todo, es la diversidad. Esa palabra en su ámbito más amplio, no solamente agrodiversidad, no solamente pedodiversidad y no solamente biodiversidad, sino la diversidad en el mundo, la diversidad del mundo. Eso es lo que sostiene en esta crisis que vivimos planetaria actualmente la esperanza de que pueblos como los afro-brasileños nos impliquen la necesidad de voltear a ver qué otras geografías, esas geografías afro-brasileñas que se construyen de una manera tan disímbola, tan radicalmente diferente al maíz transgénico, a la soja transgénica, al monocultivo o, como diría Vandana Shiva, al monocultivo de las mentes. Eso es fundamental entenderlo para entonces reconstruir qué significan las geografías
afro-brasileñas. ¿Qué tiene que ver ese manejo que yo he estado mirando de las mujeres quilombola en sus solares, ustedes le llaman quintales, conociendo los suelos, las plantas medicinales, las terapias, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con la farmacopea occidental? Entonces, si nosotros logramos entender a cabalidad que estas religiones de matriz africana se basan en ontologías relacionales y no solamente en percepciones, sino que construyen verdades, construyen mundos, esos mundos otros no son similares al pensamiento científico y edafológico que separa, que pone al suelo como una entidad, un recurso natural renovable, un objeto, un recurso a explotar, cuando lo que estamos viendo en los ITANs son otras cuestiones. Son cómo sostener la vida, cómo darle un camino largo a la vida, a pesar del esclavismo, a pesar del traslado forzado, pero siempre llevando la experiencia y transformándola, dialogándola para hacerla más híbrida en función de la necesidad de la sobrevivencia biológica y social. En ese sentido, a mí me parece que son temas que deberías explorar en el doctorado. ¿Qué significan las geografías negras? ¿Es lo mismo el suelo para un científico o edafólogo en su laboratorio que para un campesino, campesina, afrobrasileño, afrobrasileña? ¿Qué significado tiene el hecho de que la espiritualidad le dé un sentido ético y le dé un sentido sagrado a la vida y al suelo, que es vida, que no es un objeto, que tiene corazón, como decimos en México, que tiene cerebro, que se comporta, que tiene agencia y que no está desvinculado de la mano y del cerebro y de los sentimientos del humano? No se pueden separar. En ese sentido, me parece que también tendríamos que hacer una revisión de cómo se percibe o cómo se entiende, cómo se construye el paisaje, y para eso hay muchos estudios sobre el manejo del paisaje en el centro de África, conozco varios, en donde se preserva la diversidad, y cuáles son las similitudes de lo que se mira en los territorios afrobrasileños. ¿Qué similitudes hay? Ya Carney nos lo ha presentado, ¿no? Con el arroz negro. Ahora, y con plantas que son de origen africano o panafricano, que llegan a América antes de que lleguen los africanos y que tienen, digamos, un conocimiento, hay una experiencia de manejo de los pueblos africanos y que encuentran esas plantas aquí y las recrean. Recrean sus saberes y sus prácticas, ¿no? Entonces, voy terminando. A mí me parece que el trabajo es muy valioso. Aprendí más de lo que puedo decir ahora. Fue un gran aprendizaje para mí, porque entonces ahora puedo relacionar China, la India, África y Mesoamérica desde, pues, hace 10,000 años, en la revolución neolítica y el devenir de la agricultura, y puedo entender este pensamiento rizomático de los pueblos agrarios independientemente de sus filiaciones étnicas y de sus historias. Esto se contrapone al pensamiento científico moderno, específicamente hablando de la ciencia del suelo, que lo que ha hecho es de alguna manera erosionar la vida, reducir la diversidad, promover el agronegocio, llenarlo de tóxicos y no tener un sentido de sacralidad sobre bienes que sin los cuales no podríamos sobrevivir: agua, tierra, aire, fuego, ¿no? Y que son una enseñanza no solamente para
entender la historia profunda de los conocimientos y sabidurías africanas, sino de la humanidad en su conjunto. Sin esos saberes, sin ese mantenimiento de la diversidad biocultural en el planeta como resultado de los esfuerzos de estos pueblos agrarios, no tendríamos esperanza para salir de la crisis edáfica, climática, civilizatoria, ontológica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo me parece que es muy interesante. No puedo profundizar sobre los orishas, no puedo profundizar sobre esas matrices, esas religiones de matriz africana, pero me gustaría que tú relacionaras eso con la etnicidad, que tú relacionaras esas dos cuestiones con principios de vida que están forjados en esas religiones de matriz africanas, como son la reciprocidad, como son la no separación, como son la complementariedad, como es la familia, como es lo colectivo. No hay individuo. Otro elemento importante desde mi entendimiento, para lo que yo leí, niega la posibilidad de esa palabra individuo, porque no hay individualidades. Ese es un constructo de la modernidad. Son personas y el suelo es otra persona. Y las relaciones son cosmopolíticas entre la persona suelo y la persona humano. Por lo tanto, esta teoría de la ontología relacional podría servir para fortalecer esta idea de la transmisión de conocimientos junto con análisis sobre los propios paisajes construidos por los pueblos afrobrasileños y sus comparaciones con otros paisajes en el centro de África. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y muchas felicidades. Gracias. Obrigada, professor. Aline, quer colocar alguma coisa? Eu quero agradecer ao professor Narciso, que eu sei que ele, por vezes, ele não fique, né? Tem que ir. Mas eu quero agradecer e dizer que o senhor foi muito importante nesse trabalho, né? Nas suas construções dos povos andinos, dos povos indígenas aí do México. Isso é ouvir o senhor falar, ouvir a sua percepção de expandir meu trabalho para o doutorado. Sim, eu vou fazer um doutoramento. E sim, as suas impressões que você me coloca aqui, eu vou seguir, né, e vou seguir com o meu trabalho mesmo, me aprofundar, e dizer que, quando o senhor cita do nosso mais velho, Milton Santos, e tantos outros geógrafos, principalmente negros, né, que já foram, e que me vem sempre uma imagem, professor, que a gente de comunidade africana, a gente tem a percepção de a gente estar sempre nos ombros dos nossos mais velhos para a gente ver um pouquinho mais que eles conseguiram ver. Então, o pai Milton Santos, né, esse ancestral, ele foi até onde ele conseguiu e ele é poderoso nisso. E talvez a gente tenha, essa geração, o papel de aprofundar mais um pouco, né, porque nossas lutas negras no Brasil, às vezes, são tão perversas que a gente tem que lidar com o que está aqui, né? Não é possível para algumas pessoas e grupos negros, né, de intelectuais negros, focar, por exemplo, no que eu tenho uma liberdade hoje de falar das religiões de matrizes africanas numa banca, né? Muitas dessas pessoas, às vezes, tiveram que se calar e focar em outra coisa e ser brilhante em outra coisa como eles foram. Então, eu agradeço a sua percepção e saiba que essas reflexões vão ficar comigo, e não se preocupe não, viu? Eu vou entrar em contato com o senhor, que eu quero também trocar aí artigos e ver informações. Agradeço muito. No sé si es posible hacer una reflexión rápida sobre lo que dijo. ¿Sí? Mira, el profesor Milton Santos es enorme. Es enorme. Es una persona que nos dio, que su experiencia nos permitió caminar la geografía. Pero pensó como blanco la geografía. Y entonces yo hago la comparación de esta crítica o de esta preocupación tuya de analizar los CITANs escritos por blancos, y lo mismo diría yo
una geografía académica descrita por una persona afrobrasilera, pero tomando los elementos de la ciencia blanca. No critico y le tengo mucho respeto al profesor Milton Santos, pero digamos hay que hacer esa reflexión y ese debate. Es muy importante. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Obrigada, professor. A gente agradece as contribuições. E vamos passar, então, agora para a professora Rita Montezuma, que também já participou da qualificação. Então, convido agora a professora Rita a fazer suas contribuições e agradeço aí já todas as contribuições dadas. E aí, então, professora, até 40 minutos também. Não, vou ser breve. Muito obrigada, né? Antes de mais nada, peço licença aqui, né, para falar, para me posicionar aos mais velhos, aos mais novos presentes, né? Como é de costume entre nós. E quero, assim, já antecipadamente, parabenizar, né, tanto a orientação, a Grace foi muito boa nisso, como você, Aline, o trabalho que você fez, né? Acho que você facilita muito para a gente, porque, em primeiro lugar, quando você nos apresentou a sua qualificação, ela já estava bastante desenvolvida, né? Então, o que a gente precisava é fazer alguns alinhamentos. E eu acho que você fez, e mais do que isso, eu acho que você conseguiu ter maturidade, principalmente, né, para pensar o seu objeto, para discutir, e para o desafio que e você está sentindo como está sendo, né, de você assumir esse posicionamento epistemológico que você assume. E eu quero começar da sua fala agora, né, dessa sua última fala, o quanto, né, que nós hoje somos privilegiados pelas portas que foram abertas, não só por aqueles que se fizeram conhecer, como é o caso de Milton Santos, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, né, mas como aqueles que pouco se fala, como Manuel Quirino, né, como tantos outros que, pelas dificuldades do mundo acadêmico brasileiro, né, nos dificulta ainda hoje a acessar os conhecimentos, as sabedorias e os posicionamentos que foram tomados por esses grandes intelectuais que eles foram, e que hoje nos obriga ao artifício do garimpo, né, de fazer a garimpagem para localizar aonde estão muitos dos seus saberes, porque, além de tudo, os impedimentos, né, de publicações, de publicizações dos seus pensamentos foram colocados, né, e que hoje faz com que a gente vire, né, esses garimpeiros e garimpeiras dos conhecimentos que não nos foi permitido acessar. Então, hoje a gente vive essa situação, né, principalmente quando a gente vai falar do que é o conhecimento produzido pelos povos, e aí sim, me posicionando, né, dos povos não brancos. Né, e acho que você foi muito, muito boa nisso. Né. Eu concordo com o professor Narciso em relação, né, ao gigante que foi Milton Santos. Mas quando a gente pega a biografia de Milton Santos, a gente sabe o quanto que ele foi silenciado, o quanto que ele precisou escolher caminhos outros para poder trazer, né, a contribuição que ele trouxe. Inclusive, ele foi negado na primeira universidade do Brasil, que hoje é chamada Universidade Federal do Rio de Janeiro, justamente por sua condição de ser intelectual negro. Ele vai a São Paulo, ele é aceito na USP, e nos anos 90, quase mais um pouquinho antes dele morrer, 1 ou 2 anos antes dele morrer, anos de 2000, é que ele é recebido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tive a honra de participar desse momento, né, em que ele foi reconhecido, reverenciado, e já tardiamente, porque nós, no Rio de Janeiro, perdemos, né, a oportunidade de usufruir, né, desse conhecimento. E ele, né, é uma das nossas referências no sentido dessa dificuldade de trazer uma perspectiva, né, afrocentrada sobre o que é esses mundos relacionais que a gente está tratando aqui agora e que hoje ganha esse status, mas que tinha muita dificuldade para ser trazido. E aí, Aline, eu vou indo para você, geração última, né, novíssima aí, em formação, brindando a gente com essa leitura. Né? Eu acho que eu cheguei a comentar com você, na sua qualificação, o quanto que traz estranhamento a gente abordar determinados assuntos, ainda hoje, nas nossas aulas de pós-graduação, que dirá de graduação, e eu não vou nem discutir da rede básica de ensino, quando a gente traz os debates, os ensinamentos, né, que
Hoje você coloca aqui numa dissertação, num trabalho acadêmico, numa UFBA, né, numa Universidade Federal da Bahia, vamos registrar o que significa trazer esse debate, né? Porque eu relendo, né, hoje, recentemente, né, para esse momento aqui, a sua dissertação, eu não pude deixar de correlacionar com os momentos políticos que a UFBA está vivendo hoje em relação às ações afirmativas. Porque, ao mesmo tempo, se hoje você tem a brecha que está, né, para chegar aqui como uma mulher negra, periférica, e trazer um conteúdo que foi proibido por lei de ser acionado, né, e a gente está falando de leis já no século XIX, que ainda prevaleceram até muito recentemente no século XXI. Né? Quando eu penso nisso, e que eu penso ao mesmo tempo que nesta mesma universidade você tem a negação do acesso de professoras e professores negros no exercício da sua docência, é o quanto que a gente precisa analisar isso, não dentro de uma caixa fechada, mas nas dimensões que envolve o que hoje a gente está chamando de ciência brasileira. Pensar a ciência brasileira sem discutir o que é a sua constituição composicional, pensar no que significado que tem sido as lutas de renovação para que nós tenhamos acessos epistemológicos, né, eu particularmente não consigo. E aí eu sou muito grata, porque quando você cria esse debate, quando você traz esse debate, e quando você encontra numa professora, né, numa parceira, como é a Grace, uma mulher branca, que eu nem acho que você é de axé, Grace. Você não é de axé, né? Pois é, eu também não. Olha para você ver como é que são as coisas, né? Ela te receber, abrir esse canal, né? Para a gente estar fazendo isso, você não está só abrindo um canal para se discutir temas proibidos, né? Você está permitindo que outras pessoas negras, indígenas, né? São as principais negadas aqui nas nossas matrizes, né? E que são de religiões de matriz africana, que ainda são silenciadas e atacadas, né? Que elas pensem assim, eu posso entrar, eu posso chegar e posso debater. Eu mesma chamei alguns orientandos meus que vivem esse conflito, né? Eu chamei também um amigo meu, extremamente brilhante, né? Uma pessoa muitíssimo inteligente, que entrou na universidade várias vezes, entrou com filosofia, voltou, entrou com matemática, voltou, ele entrou umas 3 vezes. E no domingo passado, sábado passado, ele me chama para dizer o seguinte: eu preciso te comunicar uma coisa, eu decidi que eu vou entrar finalmente na universidade. E ele quer fazer antropologia para discutir comida de santo, porque ele é um homem de Ifá. Entende o leque que isso se abre? E eu falei para ele, eu quero que você assista uma dissertação, mas acabou que ele não pôde, tá? Mas como você vai deixar gravado e a gente vai conversar ainda, é importante a gente trazer isso e fazer esse movimento. Só me permite só um pouquinho, a gente vai gravar depois, a gente disponibiliza no grupo do Colapso, tá? No canal do YouTube. Então, eu te agradeço. Eu te passo o link, tá? A qualificação porque a gente não disponibiliza, mas a defesa sim. Claro, não. A qualificação nunca é pública, né? São poucos os que aceitam, né, a permitir a entrada na qualificação. Mas é disso que eu mesmo estou falando. A importância que tem, porque há um efeito, eu não diria nem que é um efeito dominó. Aliás, eu vou para a ecologia para falar disso, é uma propriedade emergente. É quando você junta as partes e o resultado dessas partes é muito superior à soma das partes. Né? Então, eu vou fazer aqui, eu vou usar isso como uma metáfora, no sentido da gente entender o significado do que você está trazendo, sabe? E eu pensei muito sobre isso. Né? Geralmente, esse debate, eu tenho muito mais nas defesas de tese, mas eu acho que você, professor, né, foi muito bom em apontar isso para você. Você está num trabalho que está bastante qualificado e por várias razões, inclusive em termos de política acadêmica, né? Em termos de políticas culturais, em termos de políticas religiosas, você sabe do que eu estou dizendo, né? A importância de que haja essa continuidade. Entende? E assim, eu aprendi muito, Aline,
Você me permitiu me colocar em várias coisas que eu ainda não tinha escrito, não tinha falado. Então, eu sou muito grata, porque quando eu vi que você incorporou as minhas sugestões de interpretação, eu falei, Rita, deixa de ser abusada. Para dar uma de baiana, assim, né? Olha o abuso, mulher. Você não é de religião. Você está aí dando pitaco, sabe? E eu tenho outras para te dizer, eu falei assim, caramba, essa coisa não vai parar nunca, né? Porque quanto mais a gente acessa, mais a gente vai vendo, né? E é isso que eu acho que é uma coisa que a gente precisa esse semestre eu dei aula de biogeografia e eu trago muita pegada da biogeografia cultural. E eu trouxe muito desse debate, sabe? Dos conhecimentos, e aí eu fui a Krenak, fui a vários outros intelectuais não brancos, né, saindo do mainstream da ciência, né, eurocidental e o seu braço, né, extenso dos Estados Unidos, e acionei esses intelectuais mexicanos, andinos, né, os nossos povos originários e os nossos povos africanos, para trazer, para dizer assim, olha, existem outras ciências, sempre existiram, né, que foram feitas, e a gente, ao acioná-las, a gente vai tendo outras interpretações dos fenômenos e dos processos que a gente observa, né? Então, as geografias negras têm nos mostrado muito isso, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A importância de que, quando a gente se posiciona subjetivamente, saindo dessa incorporação de uma neutralidade que nunca existiu, né? Que a gente assume o lugar desse sujeito que está em busca da própria história e dialoga nesse nível, isso nos permite justamente ter uma outra leitura sobre os processos, né? E o quanto que isso tem sido fundamental no acionamento de outras políticas. Então, a minha conversa com você, ela está muito nessa direção, sabe? E eu gostei muito do acervo referencial que você utilizou. Eu acho que você poderia ter ido além disso, né? E aí eu vou beber na fonte de Bell Hooks, por exemplo, né? E de Patrícia Hill Collins, né? Duas intelectuais negras que vão trazer as epistemologias negras para dizer assim, o quanto que é importante a gente colher a informação das nossas biografias, né? Das nossas interlocutoras que não acessaram esse espaço formal da academia, da ciência, né? Seja ela qual for, e que resguardam os conhecimentos, como é aqui acionado dos nossos campesinos, do nosso campesinato, que é como é acionado das outras formas de organização no território brasileiro, que não passa só pelos quilombos, mas vão passar pelos terreiros, vão passar... Eu, por exemplo, tenho trazido muito da experiência de donas de casa que cuidam dos seus quintais, né? Então, a gente poder entender, e não é validar esse conhecimento, né? Mas juntar-se a eles para a gente poder compreender os processos e os fenômenos. Eu vejo a sua sistematização como uma forma, né, um caminho importante desses que têm sido muito mais os nossos discursos do que os nossas produções propriamente dita, né? Inclusive dentro da geografia, talvez sobretudo dentro da geografia, né? Que é a nossa área de ação, e que ela é muito dura, a geografia física, por exemplo. Mesmo nós, eu e Grace aqui, né, que fundamos a geografia física crítica, né, Grace, que criamos o nosso manifesto de geografia física crítica e o lançamos no Congresso Brasileiro de Geografia ano passado, o quanto que esse leque a ser acessado está exposto aqui, né? O quanto que de linhas investigativas se abrem quando a gente utiliza esse posicionamento. É engraçado que ontem eu estava reunida com o meu grupo e um dos meus orientandos, que eu acho que está aqui nos assistindo, ele fez essa crítica, assim, Rita, por que você não está falando da geografia física, a geografia crítica que foi criada por Milton Santos? Eu falei assim, porque até o Milton Santos, né, ele criou a geografia crítica, ele criou a Ampege, e olha o que ambas são hoje. Ao ponto da gente perguntar assim, é isso que a gente está buscando? Olha quantas ausências, né, a gente tem em ambas, de determinados profissionais para isso. Então, assim,
Por isso, e eu falei assim, por isso que a gente precisou criar, ainda não sei quantas décadas depois, a gente fala assim, olha, não, a gente vai chamar uma geografia física crítica porque a gente está falando de um posicionamento, que ele não é só epistemológico, ele é político, no sentido dessa inserção, né, de outros conhecimentos e outros saberes que não podem ser colocados à margem. Então, para mim, eu acho que a sua dissertação ela traz esse aspecto, entendeu? Um aspecto, de certa forma, ele é fundador, ele não é fundador sozinho. A gente tem aqui vários outros trabalhos, né, que vêm nessa direção, inclusive dentro do campo dessa confluência da religião, né? Quem trabalhou, por exemplo, com a questão dos alimentos, das comidas, né? É um grupo interessante que está em ciências sociais, que está na antropologia, que está, né, em outros lugares que vem fazendo isso, né? Então, eu quero apontar muito nisso, né? Sinteticamente, né, eu só chamaria a atenção de pequenas coisas. Muito mais, Aline, para fazer essa organização final para que você publique. Tá? É preciso que seja publicado. Em relação ao seu resumo, e agora na sua apresentação você dá muita ênfase à pedologia, ou à geomorfologia. Eu discordo tanto de você, Aline. Acho que agora eu pude ler com um pouco mais, né? Quando eu vi as introduções, eu falei assim, porque embora você acione a pedologia como seu objeto, mas ao longo de todo o seu trabalho, você integra muito mais para além da pedologia. E eu falo que não é nem a EDAFO. Não é a EDAFO. Porque quando você aciona a Nanã, como a gente conversou, né, você traz a biogeografia. A biogeografia, para mim, era o maior alinhavo de tudo isso, porque a biogeografia ela tem um caráter ainda muito mais transdisciplinar do que é geomorfologia. Olha que eu venho de uma escola da geomorfologia, que é Ana Luísa Coelho Neto. E ainda assim eu digo para você, né, os campos disciplinares que você apontou, né, tanto a geomorfologia como a pedologia e a edafologia, eles não são tão eles não dialogam tanto com outros campos do conhecimento, inclusive as ciências sociais e humanas, quanto a biogeografia faz. Entende? Então, eu acho que, assim, por mais que você tenha eleito a pedologia como seu objeto, você coloca isso no seu resumo, eu penso que, na verdade, você rompeu com isso. E eu acho que até esse rompimento, eu acho que é algo, talvez seja um ato falho no sentido freudiano, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, está apontando para a sua subjetividade. Em que sentido? Né? O tempo todo, você tem um posicionamento que é muito afrocêntrico. Né? Se você for ler os autores afrocentristas estadunidenses, por mais críticas que se tenha a eles, tá? Mas eles vão chamar a atenção para esse fato, né? Que até bebendo na fonte de cientistas africanos, o quanto que o cartesianismo científico é rechaçado por esses grupos. E, de certa forma, você faz isso ao longo do seu trabalho. Você descarta o cartesianismo e aciona essa leitura mais integrada, né? Embora você, no seu resumo, você vai falar o quê? Eu estou falando de pedologia. Não sei se você está falando de pedologia. Eu acho que você não está. Mas isso é uma impressão minha que cabe a vocês avaliarem, né, até que ponto você está fazendo exatamente isso. Eu até coloco ali, ó. Para mim, isso aqui está para além desse campo, tá? Melhor observando agora, eu também não concordei com seus objetivos específicos, tá? Eu sei que eu estou falando tardiamente, eu voltei a sua qualificação, eu falei, Rita, você deixou passar? Eu deixei passar. Mas por que eu estou te dizendo isso? Deixa eu só... Ficando escuro aqui. Deixa eu achar aqui onde é que está isso aqui, eu apontei. Página 11, tá? São dois dos seus objetivos que me incomodou, né? Um que você vai falar, apontar como os conhecimentos e tecnologias sobre os ambientes e solos tropicais dos povos africanos antecedem a presença colonial em África. Minha irmã, apontar é muito pouco. Você não apontou. Amor, está escrito aqui. Isso não é apontar. Você debateu, você discutiu, né? Você fez a sua ação, foi outra. Se sua ação,
seu procedimento for outro, é porque o seu objetivo, que é o meio, que é o fim, através do qual você se utiliza do meio, que é apontar, que é selecionar, que aí eu vou bater no outro objetivo, tá? É o que você utilizou para atingir o fim. O objetivo é o fim a ser atingido. O que você queria atingir apontando para isso. E aí você acha seu objetivo, na minha opinião, tá? Eu acho que tanto selecionar quanto apontar não cabem como objetivos, e eu acho que, certamente, você fez muito mais do que isso. Então, eu não concordei nesse sentido, tá? Não sei por que você retirou dessa versão final o mapa das migrações. Sabe? E aí eu te cobro, porque ele não só... E aí eu acho até mais, eu senti muita falta de imagens, eu sou uma pessoa muito imagética, tá? E eu senti muita falta de imagem, eu senti muita falta de figura, porque você ajuda a compreensão espacial, sabe? Quando você vai falar da África subsaariana, quando você vai falar da contribuição tanto Bantu, quanto Yorubá, quanto Fon, situa isso, traz esses mapas, porque, além de tudo, é pedagógico, sabe? Então, eu acho que você poderia trazer, da mesma maneira que na sua apresentação você mostrou, né, as informações imagéticas que nos ajudam a ver os orixás, por exemplo, são coisas que você poderia ter no seu trabalho, sabe? E hoje, em PDF, você pode brincar com o colorido. Eu sou de uma época que, para fazer impressão das nossas teses, a gente gastava a vida. Então, a gente desistia de fazer as coisas coloridas porque era caro demais. Hoje, a gente está livre para brincar com os tamanhos, de botar mapa em A3 no meio de uma dissertação A4. Então, use hoje esses artifícios tecnológicos, né, que vocês têm. Então, eu senti falta disso. Sobre o ponto de vista conceitual, eu apontaria 3 coisas, que eu acho que não diria nem que foi exatamente conceitual, mas talvez algumas falhas que valeria a pena você pensar se não seria bom você corrigir. Uma, essa questão da ocidentalização, porque cai no mesmo princípio da universalidade. Né? A gente fala de Ocidente como se todos nós do lado de cá fôssemos iguais, e nós não somos iguais. Tá? Então, acho que a ocidentalização também é um termo de invisibilização de vários povos, e você está acionando vários deles do lado de cá. Né? Então, eu pensaria sobre isso. Na página 22, no parágrafo 2, eu provoco assim, é uma África colorida essa sua, porque você vai falar o seguinte: uma vez que geralmente os narradores e intérpretes não dispunham dos mesmos códigos e categorias culturais que as sociedades... não, estou lendo no lugar errado, desculpa. Neste trabalho, o recorte analítico será feito no diálogo com a região subsaariana, conhecida também como África Negra, numa perspectiva dicotômica e racializada do continente africano. Eu sei que você está fazendo uma crítica aqui, mas quando você apresenta isso pela primeira vez, um leitor desavisado vai dizer o seguinte: caramba, ela divide África branca e África negra. Então, eu acho que merece uma nota de rodapé para você deixar claro que não é isso que se trata, porque a gente nega a África branca, por mais que ela tenha sido embranquecida em vários aspectos. Tá? Então, é uma questão conceitual, sim, e eu acho que ela é importante. E tem uma outra coisa que eu não sei se eu falei com você da outra vez, mas é algo que eu venho discutindo com várias pessoas. Eu acho que a gente banalizou esse conceito de resiliência. Tá? E você usa muito resiliência. Eu falei assim, caramba, Aline, vamos parar para pensar aqui comigo. Resiliência é um termo emprestado da física. E a ecologia, a geografia passou a utilizar muito, e agora o mundo inteiro está usando. As mídias só sabem falar em resiliência. Aí eu falo assim, gente, vocês têm noção que resiliência ela tem um marco temporal? Se você trabalha o debate dos distúrbios, das perturbações, a resiliência é a capacidade de um sistema, uma vez perturbado, ele voltar ao estado original anterior à perturbação. Aí eu falo assim, o que seria uma África resiliente? Seria o ponto, digamos assim, né, grosso modo, voltar ao ponto anterior
a invasão europeia? Ou será que a gente deveria estar mais preparados até esse ponto para que isso não acontecesse? Percebe? O que é uma cidade resiliente? É uma cidade que está tão desestruturada que quando o fenômeno aconteceu, eu não quero que ela volte para esse mesmo ponto. Eu quero que ela descubra um outro caminho para que isso não volte a acontecer em tempo nenhum. Percebe? Então, assim, cuidado com o uso desses termos. Aliás, certos conceitos, por mais que eles sejam popularizados, a gente precisa se perguntar assim, o que ele realmente significa para poder a gente saber se ele vai ser adequado. Você pode até ressignificar o termo, mas você precisa dizer que você está ressignificando. Tá? Porque senão cria essa concepção que a gente tem que voltar àquele ponto, e eu não acho que se tem que voltar àquele ponto. Se aquilo ali foi algo que afetou negativamente, eu preciso escolher um outro caminho a ser atingido. Tá? A questão da fundamentação. Tá? E aí eu quero te parabenizar, porque você soube, você compreendeu qual foi a crítica que eu te fiz, e eu acho que você utilizou corretamente a sua justificativa, né? Que é em relação ao uso do Prandi e ao uso do Verger. Porque não é não usar, porque talvez a gente não tenha alternativas. Quem escreveu as nossas histórias foram eles, porque os nossos escritos praticamente não alcançaram. Ou os nossos escritos existentes, eles não atingiram o patamar de serem reconhecidos como fundamentação bibliográfica. Então, né, o acesso que a gente tem, sim, são de autorias brancas. E qual é a questão da autoria branca? É racismo reverso? Claro que não, sabe? É as lentes que são utilizadas para interpretar aquilo que nós estamos colocando. A sua questão foi essa. Não foi o fato da cor da pele. O fato é como que essa agência foi colocada, como que ela foi interpretada, a lente que foi usada. E aí você fez a justificativa. Então, eu achei isso bacana. Tá? É claro que a gente vai usar. Eu uso vários autores de diversas palhetas de cores e etc. O problema não é esse. A questão é como a gente faz na ciência. Toda referência que você vai usar, você vai dizer o seguinte, olha, ele interpretou dessa maneira. Eu concordo, eu discordo, eu concordo parcialmente. Em que eu discordo? Em que eu não concordo? E aí você dialoga. E aí é isso, que eu acho que é esse posicionamento que você precisa ter. É trazer os dois, e isso você fez bacana, é isso aí, tá? Eles nos deram a matéria e a gente opera sobre ela. Agora, eu penso, Aline, que no futuro, né, para que você possa alcançar esse objetivo, eu acho que vale muito a pena a escuta de quem realmente faz. É a escuta das mães de santos, é a escuta dos babalorixás, é a escuta dos agricultores negros que Quirino vai falar, né? Que ele não está só no Quilombo, eles vão estar em vários lugares, inclusive na negação do Quilombo, você sabe que tem vários atravessamentos nesse debate. Então, trazer essas pessoas, porque dentro da nossa compreensão, por exemplo, dentro das geografias negras, elas são produtoras de saberes, elas são interlocutores que a gente precisa acionar para poder compreender. E aí você vai falar da cosmopercepção de Oyumi? Cara, eu ainda falo o seguinte, tem antecedentes. Beatriz Nascimento antecedeu em várias coisas que ela disse. Então, essa questão dos antecedentes, eu acho que é importante também você trazer, né? Não esquecer, até porque você cita. Então, é importante, nesses conhecimentos, você buscar. Eu vou apontar isso, né? Então, tem essa questão da anterioridade, né, de Beatriz Nascimento em relação a Oyumi, a questão das suas justificativas. E sim, eu gostei muito do seu alinhamento epistemológico quando você traz e referencia quem são esses autores das geografias negras que você pratica, porque foi isso que você fez. Você seguiu exatamente os princípios, os objetivos que a gente coloca do que deveria ser esse campo de conhecimento. Então, eu acho que você soube sistematizar e eu te parabenizo muito por isso, sabe? E aí, Aline, para finalizar, eu queria dizer para você
que eu acabei fazendo outras interpretações que eu quero compartilhar com você, a exemplo daquelas que você acrescentou. E pedindo licença, se tiver alguém de axé aqui assistindo, assim, eu sou abusada, né? Mas é um conhecimento que ele não é pelo fato de ser ou não das religiões, mas pelo fato de ser a nossa história, né? A nossa história negra, e que esses são os nossos acervos. Então, eu os busco para poder ter o direito a ter esse conhecimento das minhas matrizes de formação. Então, é muito desse lugar que eu vou falar também, né? Eu fiquei pensando, quando você vai falar aqui do processo, né? Lá na página 75, parágrafo 4, você vai falar: este é o caso de Gu, entidade que, segundo os mitos dos Fon, ensinou aos homens o conhecimento da forja do ferro. Aí, mais lá na frente, você vai dizer o seguinte: o ferro trouxe o aumento. Quando entra o ferro no debate, né, que não é só para a guerra, mas para o uso agrícola, você vai falar o seguinte, né? Este conhecimento provocou uma revolução nas técnicas agrícolas, de caça e de guerra. Afinal, trazer essas atividades com instrumentos de pedra, osso ou madeira era muito mais difícil. O ferro trouxe o aumento da capacidade produtiva do ser humano e permitiu que ele alargasse seu domínio sobre a natureza. Meu amor, sabe qual foi a interpretação que eu dei para esse itam? A transferência do Paleolítico para o Neolítico. Eu não sei se vocês vão concordar, mas foi isso que eu vi. Percebe? E na sua... Eu até arrepio agora. E aqui, na sua apresentação, isso mexeu bem comigo aqui, que eu ainda coloco o seguinte, né? Essa sua fala sobre Gu, para mim, foi a interpretação da cronologia dos avanços, né? Você traz essa cronologia, mas quando você trouxe Exu, aí eu vou aqui no que eu anotei sobre a sua apresentação, em algumas coisas. Deixa só, porque eu anotei tanta coisa aqui que eu acabei me perdendo. Só um minutinho, Aline, me perdoa. Ah, tá. Em relação a Prande Verger, né? Eu dei um nome que nem Simas fez, né? Com a pedagogia das encruzilhadas, das frestas. Eu vi nessa discussão nossa de Prande Verger, eu vi aqui a metáfora de Exu. Exu engole e regurgita. Foi o que você fez com o Prande Verger. É o que a gente faz. A gente pega esse material, trabalha ele e devolve a partir de nós. Eu não sei se vai concordar também, mas eu vi aí a pedagogia, a metodologia de Exu. Diria desse jeito, tá? E mais à frente, né, eu quero te falar, eu sou uma pessoa muito imagética, eu trabalho muito com imagens. E quando você apresentou a imagem das ferramentas de Ogum, tá? Com Oxaguian e o teu campo, e eu vi que a autoria foi sua, aquilo ali é cultivo de quê, Aline? Mandioca. Aquilo não é inhame. Ponto. Não estou dizendo que você mudar, não. Eu só estou te provocando na reflexão, para você ver como que há filigranas, né? Como que há pequenas coisas ali para a gente entender. E você me apresentou, meu bem, uma monocultura. A monocultura não nos representa. O quanto que a gente tem para desconstruir. E eu vou voltar a Nanã. Porque dentro desta mesma percepção cosmológica, aquela margem, aquela riba de lagoa,
não é algo conservado pelas nossas e nossos deuses. Repara a tua imagem. Eu acho que na próxima publicação sua, no seu próximo trabalho, a sua autoria vai ser maior do que essa, porque você vai ter que fazer. Você vai ter que produzir. Nem que você use Exu para isso. Eu acho isso. Enfim, com isso eu encerro, te parabenizando, te dizendo que eu estou muito satisfeita, eu gostei muito da sua conclusão. Tá? Eu acho que você foi sintética, foi no cerne. Dificilmente as pessoas hoje em dia fazem uma conclusão tão amarrada. Eu acho que você fez muito bem, tá? E eu fiquei emocionada e agradeço muito você ter aceito a minha interpretação, porque isso me provocou a buscar mais e mais e a abusar mais e mais. E é isso que a gente faz, né? A gente vai criando os degraus para cada um que chegar poder dar um pulo maior que a gente. Obrigada. Parabéns, né? Obrigado por esse momento de aprendizado com você, com Grace, com o professor Narciso, com todos os colegas. E a gente vai se encontrar, moça. Dia 19 eu estou chegando aí. Eu quero encontrar você. A gente vai conversar, tá bom? Obrigada. Obrigada, Rita. Com certeza coloca a gente para pensar aqui, para discutir também algumas coisas, alguns pontos que foram ficando soltos, né? Aline, você quer colocar alguma coisa? Ai, o que falar? Rita, eu só tenho uma coisa de falar. Tia Grace não vai brigar. Rita, me adota. Rita, me adota. Pelo amor de Deus, Rita. Eu adoro com a Grace. Eu e Grace juntas. Rapaz, olha só, é isso, é sobre essa ancestralidade linda. E é isso, eu escuto você falar, Rita, eu falo assim, caralho, eu quero ser assim, é isso, sabe? Você, para mim, é uma referência não só intelectual, mas como dessa mulher negra, dessa ser pensante. E quando o professor Narciso falou do Milton, que aí eu falo e tal, eu falei, pô, eu não sei mais. E aí você chega e é sobre isso, sabe, Rita, que a gente dentro da academia, e claro que você sabe disso, mas para os colegas que estão aí também, o respiro profundo é depois de você lutar tanto e dizer assim, não consigo mais. E aí você vem alguém grandão e diz, pera, eu tô aqui, vamos aqui, é assim. Então, a universidade inteira, a academia inteira é sobre você fazer a sua parte e você entender quando eu baixar minha espada aqui, outra pessoa vai vir, porque é sobre isso, né? E falar isso me lembrou o período da graduação inteira. Grace foi minha professora da graduação, vários professores, eu sou filha da graduação da geografia, e muitos deles sabem, professor Serpa, quando eu entrava nas aulas para fazer com ele, ele dizia, ai, que massa, vamos conversar, a gente vai dialogar, porque eu não conseguia ficar quieta com as coisas que Serpa falava, e eu, não, peraí, Serpa, não sei o quê. Então, era muito solitário, porque você falava sozinha, né? Mesmo você olhava para a galerinha ali, sim, gente, ninguém, nada. Então, passar pela graduação, passar pela essa dissertação, pela essa pós, que eu faço ela assim, foi nossa. Então, fechar ela agora, mesmo atrasada, mesmo a CAPES, desculpa, CAPES, estendi o prazo, mas terminar ela agora do jeito que tá, com o professor Narciso, com você, sabe? Foi um negócio assim, minha filha, é sobre isso, não é sobre o tempo, é sobre o como, sabe? Então, as suas observações a gente vai conversar. Eu tô morando eu tô em uma transição entre Cabaceiras do Paraguaçu, que é o município do Recôncavo, um município estritamente rural. Aqui, eu tô em Cabaceiras hoje. Aqui, inclusive, é um negócio de você ver a comunidade, as plantações, você passa, é um monte de plantação, Rita, um negócio assim, e uma coisa que tem cortado o meu coração é o quanto que a monocultura realmente está tomando conta, toma conta mesmo. E essa semana eu fui na feira e aí eu queria limão com semente, porque eu sei da importância do limão com semente e o limão sem semente.
E aí tinha um senhorzinho que eu falei, pô, o senhor tem limão com semente? Ah, minha filha tem esse aqui, que é o que planto. E aí ele pega um limão Tahiti, que eu falei, não, ele não tem semente. Aí ele, não, tem semente sim. Ô, gente, eu que plantei, tem semente. Eu falei, seu menino não tem nada, já constrangida, né? Porque era o mais velho. Eu falei, olha, eu preciso, me dê esse rosa, me dê o cravo tem. Ele, não. Ele foi lá, pegou a faca, abriu, Rita, o limão. A cara de tristeza dele, quando ele esbagaçou o limão inteiro e disse, não tem semente. Eu falei, tiraram a semente. Tipo, a galera planta, a galera... Então, é um negócio dessa mocultura e dessa extirpar a nossa continuidade. Os nossos mais velhos que aprenderam, e por que eles sabem que tem? Porque quando ele era pequeno tinha, sempre teve. Ai, viajei aqui, mas é dizer que essa dissertação ela não vai acabar aqui, ela é um doutorado, ela é para a vida, sabe? E você não sabe o quanto eu vou dormir tranquila, assim, sabe? Depois de... Não é sobre fechar essa dissertação, é sobre ela fazer sentido para você, ela fazer sentido para a Narcisa, ela fazer sentido para qualquer pessoa que vá ler dela entender, tá, porque durante muito tempo, e Grace é testemunha disso, o meu maior medo é, mas será que vão me entender? Eu não sei se estão me entendendo. Eu tô com medo, sabe? É uma escrita muito truncada, eu não sei. Grace sabe o quanto ela penou nessa escrita. Não, vamos aqui, peraí, falta mais, tá confuso, tá aqui, mas tá desconexo. Então, isso também é parte desse processo dessa mulher negra periférica que entrou na academia com 33 anos. Eu vou para a universidade com 33, eu trabalhava em construção civil, Rita. Eu trabalhava em obra. Então, quando eu entro dentro da universidade com 33, embora tenha essa carinha bonitinha, né? Mas a cabeça assim, porra, não vou dar conta, não sei ler, não sei escrever, tem que ler, meu Deus, não aguento mais ler. Enfim, sabe? Então, eu chego aqui, eu quero dizer a meu pai Exu, que eu chego aqui, eu sei que eu vou para o doutorado. Não é um mestrado, embora difícil como foi, mas ele não é um mestrado que me destruiu, no sentido de eu não quero mais isso de academia, eu quero porque eu estou aprendendo a jogar o jogo de vocês e é legal. Quando ele não me atinge, quando eu tenho meus orixás e minha ancestralidade, ele é muito legal, ele é muito de rir na cara. Então é sobre isso, sabe? Eu agradeço a vocês imensamente. Posso só fazer um comentário? Primeiro, uma das grandes referências, Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, ele foi pedreiro aqui no Rio, ele ajudou a construir a Barra. E ele hoje é um dos intelectuais orgânicos que é referência nossa. Tá? Não foi único. Então, só para você entender o significado disso. E, ao mesmo tempo, você entender a diferença, né? Do que é esse posicionamento político que eu e Grace assumimos diante da academia. Porque, por muito menos, os alunos são descartados. Por muito menos, os nossos alunos não ingressam, nem na graduação e nem na pós. Porque você não sabe ler, você não sabe escrever, você não sabe uma série de coisas, né? Então, a negação, ela vem desse lugar. E só para você entender o quanto que a gente entende do que você está falando, e você escolheu essa banca a dedo, então isso é muito importante dizer, porque nós conseguimos dialogar com você, porque a gente tem um posicionamento dentro da ciência, né, professores? Nós temos um posicionamento em relação a isso. Isso é muito importante dizer, porque tem gente assistindo a gente, tá? Quando eu comecei a estudar quintais, me perguntaram se isso é um objeto. Quando eu falei que eu ia estudar quilombo, quando eu entrei, olharam para mim e falaram assim, mas você vai estudar quilombo? Eu falei assim, eu sou negra, eu quero estudar os meus. Eu preciso dizer o que a ciência hoje está fazendo com os dois temas? Não, né? Mas é isso. Há determinados temas que eles entram porque a gente primeiro tem que passar por isso aí, para depois, uma vez estabelecido, dizer assim, pois então, vamos embora, pessoal, porque a gente consegue ir. É sobre isso que a gente tem que conversar. Obrigada, Rita. Aline, quer colocar mais alguma coisa? Não? Pronto, então eu vou convidar o professor Narciso e a professora Rita. Eu coloquei o link aqui no chat, aí vocês podem clicar, a gente vai para outra sala e já a gente retorna.
Então, tem aí uns 10 minutinhos, Aline, se você quiser conversar com alguém, quiser sair um pouquinho, já que a gente volta. Cadê a mestra? Estamos aqui. Queria destacar a presença do Fábio também, né, que foi onde é que surge a ideia inicial do trabalho de Aline, né, ele foi co-orientador, então tinha esquecido de destacar antes a presença dele, mas ele está aí. Não sei se, Fábio, você quer falar alguma coisa? Não? Não, uma palavra só. Parabéns, Aline. Você arrasou. Foi lindo de ouvir e é isso. Pronto. Obrigada, Fábio. Aline, então vou te contar o que é que a gente discutiu agora há pouco. Deixa eu ler. Tá. Então, no dia 24 de julho de 2025, às 14 horas, no auditório do Pogel, reuniu-se a banca examinadora, composta pelos professores Grace Bungenstadt Alves, Fábio Soares de Oliveira, Rita de Cássia Martins Montezuma e Narcísio Barreira Bassols, para o julgamento da dissertação de mestrado de autoria de Aline Penha do Nascimento, intitulada Barro a Palavra, a transmissão oral do conhecimento dos solos pelos povos africanos em diáspora. A professora Grace, representando o coordenador do programa de pós-graduação, abriu a sessão cumprimentando a candidata e os membros da banca examinadora, esclarecendo o caráter do evento e as normas correspondentes. A seguir foi concedida a palavra à autora, que apresentou o trabalho em 35 minutos. Após a apresentação, os membros da referida banca examinadora, cada um arguiu a autora e novamente a palavra foi concedida à mestranda, que apresentou as respostas aos questionamentos. Após as considerações, os membros da banca emitiram seus respectivos pareceres, sendo considerada, então, portanto, aprovada. E eu vou ler, então, o parecer que a gente fez, que eu acho importante. A banca considera o trabalho aprovado, destacando a originalidade do tema e seu enfoque crítico a partir do pensamento afro-brasileiro. Ressalta a importância de publicar os resultados em forma de artigos e livros, assim como dar continuidade ao trabalho no nível do doutorado. Recomenda ainda a indicação da dissertação para premiações na área da geografia. Então, parabéns, Aline, você está mais do que aprovada. Não tem o que dizer, mas não, muito obrigada. Ai, meu Deus. Agradecer aos orixás, agradecer a todo caboclo que na minha casa veio falar comigo, me deu um abraço, a todo herê que me deu um sorriso, a todo irmão, a todo o meu egbé aqui, minha família de axé, minha família, minhas amizades. Agradecer ao amor, Lawrence e Cristine, que foi importante. Quando eu estava ficando doida, ela chegou, calma, mulher, vamos aqui, ó. Então, é sobre isso também, é sobre a gente ter acolhimento, né, nos nossos, com os nossos, e essa dissertação não é sobre mim, nunca vai ser sobre mim, vai ser sobre ter a possibilidade de falar dos meus e dos nossos
Agradecer, professor Narciso, muito obrigado por seu olhar sensível, muito importante. Agradecer a Rita, e repetindo aqui, me adote, é sério esse convite. Então, eu agradeço imensamente, agradecer a Geografias Negras, porque embora eu fique quietinha naquele grupo, mas aquele grupo, ele sustenta, ele, na hora que você está ali, meu Deus, corro para quem? Sim, aquele grupo é um quilombo, silencioso pelas redes, mas muito barulhento em termos de fazer a geografia que a gente precisa, que a gente acredita. Então, agradeço imensamente. Isso. Parabéns a você, aos seus orientadores, né? E muito obrigada por essa oportunidade. Agradeço estar aqui com o professor Narciso Barreira Bastos. Enfim, a todos vocês aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Rita, pelas contribuições também. Felicidades, Aline, felicidades, Fabio, felicidades, Grace, felicidades a todo mundo. Un gusto en mi castellano, en mi español, ni siquiera portuñol. Me leí tu trabajo 3 veces, leí otras cosas para entender más y pues te felicito, ¿no? Con ese entusiasmo creo que puedes caminar lejos y hay que seguir siendo crítico, reflexivo y pensar las geografías negras para salir de la crisis. Gracias. Obrigada, professor. Muito bom, parabéns, Aline. Tchau, isso, tchau, então. gente. Declaro Isso aí, encerrada. parabéns, viu? Isso aí. Declara